Bom, calma aí. Não, pelo visto não fizeram, né? Página era 15... Deixa eu confirmar aqui. Página... Professor, eu tô sem o livro. Também tô, professor. Mas eu coloquei a foto do print lá na turma de vocês. Página 157 e 162. Eu coloquei lá a foto no grupo de vocês. Era só consultar a internet se fosse o caso. Ou consultava os vídeo-aula, que tem vídeo-aula aqui. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar o conteúdo. Vocês vão fazer... Eu falei que nem eu fiz na 802. Eu descobri que só um aluno que fez, foi o Cauã Serpa. Eu vou dar o conteúdo e vocês vão ter que me enviar isso ainda hoje. Feito. Ouviu, Miguel? Ouviu, Emily? Ouviu, Daniel, Caian? Vou colocar foto no grupo lá do exercício de novo. Nem que vocês consultem a internet. Tá super fácil de... Gente, tá muito fácil mesmo. Eu respondi 5 questões só na turma. O resto eu não respondi. E eu vi que tava muito fácil, tá? Então, qualquer site vai ter. O vídeo aula que eu já dei anteriormente vai ter. Então, vocês vão ter até 4 horas. Não, 5 horas. Até 5 horas para me enviar a página 157 e 162 pronta. Eu vou colocar a foto lá no grupo. Eu fiz isso com a outra turma. Funcionou. Um monte já me mandou. 157 e 162. Coloquem aí. 157 e 162. Tá? Então, deixa eu virar aqui pra vocês. Vamos começar a aula. Calma aí, deixa eu só botar aqui na página. Vocês têm que fazer atividade. Deixa eu ver que página eu tô, que eu nem sei onde eu tô mais. Ah, tá. Esquece o rabiscar, é porque eu dei aula pra outra turma? Aí é VX. Bom, quem quiser me acompanhar, que tiver o livro, eu tô na página 163. 163, que fala do olfato e audição, tá? Então, primeira coisa, pergunta, que eu perguntei na outra turma e não souberam me responder. O que é um olfato? O que um olfato faz? Hein? O olfato permite o olfato é o que permite, sei lá, identificar os odores. Quem discorda ou quem concorda? Professor, o que o Miguel falou tá certo. Mas o olfato é pra gente sentir, tipo, o cheiro, esses negócios assim. Isso, o odor, né? Tá certo. Então, o olfato, ele é responsável pelos odores, que são os cheiros, tá? E a gente só consegue cheirar, a gente só consegue sentir o cheiro das coisas, porque no nosso nariz, que é onde a gente respira, né? A gente pega o oxigênio, existem células olfatórias que vão ter receptores olfatórios. Então, toda célula, se vocês lembram, tem receptores. Então, isso aqui são os receptores dela. A nossa célula olfatória também tem receptores nas suas células, células olfatórias com receptores olfatórios. Esses receptores vão se ligar a nervos que vão mandar a informação para o cérebro através de impulsos nervosos. E aí depois volta a resposta para as células para você conseguir identificar de que cheiro é aquele. Então, pelas células olfatórias, você sabe diferenciar, por exemplo, o que é cheiro de arroz, do cheiro de chocolate, do cheiro da pipoca, do que é terra molhada, sei lá, do cheiro de lixo. Então, por conta disso. Então, pessoas, por exemplo, dizem que pessoas que tiveram coronavírus não estão sentindo esse cheiro. Não sente mais o cheiro das coisas por um bom tempo. Por quê? Porque provavelmente o vírus ataca também. Lembra que vírus gosta de célula, né? Para sobreviver. Então, provavelmente o vírus ataca as células olfatórias que destroem os receptores olfatórios. Aí tem que esperar para a célula se recompor, né? Voltar a ser o que era,
para conseguir voltar a sentir o cheiro das coisas. Então, quando você está gripado, por exemplo, porque você não sente cheiro de nada? Porque você está gripado, né? Está carregando um vírus. E os vírus gostam de célula. E são as células olfatórias que dão cheiro. Então, os vírus provavelmente destroem as células olfatórias. E aí você perde a sensibilidade de sentir o cheiro das coisas. E depois, com o tempo, volta ao normal, tá? Bom, então quando você inspira, ou seja, quando você puxa o oxigênio, né? Porque respiração é quando você libera, e inspiração é quando você puxa, né? As moléculas presentes naquela substância que você inspirou, então, por exemplo, peguei um perfume, senti, botei no meu braço, inspirei, peguei aquele cheiro ali. Ali naquele perfume tem moléculas, né? Então, na fumaça do arroz tem molécula, né? Na fumaça do chocolate derretendo tem molécula, então tudo tem moléculas o tempo todo. E aí, quando você inspira, você pega essas moléculas que estão suspensas no ar, essas moléculas vão entrar nas fossas nasais e aí vão chegar lá na mucosa, porque a gente sabe que o nariz tem mucosa, a gente já falou disso, além de mucosa, tem os pelinhos que fazem o que mesmo? A limpeza, impede que qualquer partículas pequenas passem por ali, né? E o muco faz com que o seu nariz fique sempre o quê? Molhado, né? Não fique ressecado. E aí, se está ressecado, é mais fácil uma bactéria, né? Um fungo crescer ali. Então, por isso que tem a proteção do muco, tá? E aí, ó, a gente já viu, lá vai ter células olfatórias que vão ter os receptores, que vão pegar as moléculas de odor, detectar que molécula é essa e converter, ó, em impulsos nervosos, mandando para o cérebro. E aí você vai sentir o cheiro das coisas. Então aqui, olha, tem a foto para vocês entenderem melhor. Essa ilustração é muito boa. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó, tem uma cavidade nasal. Ó, cavidade nasal, que é o nariz, né, a narina. E aí, se vocês olharem bem, ó, em cima da cavidade nasal, ó, seguindo a linha da cavidade nasal, a gente tem sensores olfativos que vão permitir que você consiga identificar a que cheiro é esse, né? E aqui, ó, tem o esqueminha que eu acabei de falar. Ó, as moléculas de várias substâncias, aqui são as moléculas, ó, estão presentes lá na superfície, espalhada. E aí você inspira, né? Você leva as moléculas para dentro do seu nariz. Deixa eu pegar isso aqui. Calma aí. Você pega a molécula e manda para dentro do nariz, tá? Aí as moléculas que estão ali presentes vão se conectar com os receptores, certo? E aí esses receptores, né, com as células que estão ali, vão ser ativadas, né, e vão transmitir a informação por impulsos nervosos, aqui os nervos, ó, vão transmitir a informação por impulsos nervosos. E aí esses nervos, ó, vão mandar a informação, ó, pro nervo olfatório, que tá aqui em cima. E aí o nervo olfatório manda a informação pro cérebro. Aí depois o cérebro, ó, devolve aqui, ó, devolve a informação para os nervos olfatórios, que mandam através de nervos olfatórios os impulsos nervosos para onde? Ó, manda a informação para impulso nervoso para os receptores olfatórios, tá? E aí você consegue sentir o cheiro. Então esse esquema todo é o que acontece dentro de você e está acontecendo nesse exato momento, tá? Então é assim que a gente sente o cheiro. Bom, o sentido do olfato nos seres humanos, a gente sabe que é desenvolvido, mas não é tão desenvolvido assim. Os seres humanos, vocês sabem disso, são o quê? Mamíferos. De todos os mamíferos, os seres humanos é o menos desenvolvido. Então, vamos lá. De todos os animais, né? Então, o peixe, o anfíbio, o réptil, as aves e, por fim, os mamíferos. Nessa ordem aqui,
Os únicos que têm a percepção de sentir o cheiro bem desenvolvido são os mamíferos, tá? E dentro dos mamíferos, lá tem cachorro, né? Tem gato, tem vários animais, né? Dentro dos mamíferos, os cachorros são os que mais têm essa percepção, tá? Aí aqui diz, ó, a gente tem 20 milhões de células olfatórias, enquanto os cachorros têm 200 milhões de células olfatórias. É por isso que eles são utilizados... Deixa eu botar aqui. O que tá fazendo esse barulho de respiração? Tem alguém respirando aí forte. Quem tá respirando forte assim? Bom, ó, Miguel, tinha que ser. Liga esse microfone, Miguel. É por isso que os cachorros, eles são utilizados... Então, confere o microfone de vocês. Eles são utilizados para procurar drogas em aeroporto, procurar pessoas desaparecidas, porque eles têm um olfato muito desenvolvido. E aí, por exemplo, se a gente colocar uma droga dentro de uma mochila, você não vai conseguir achar a droga só sentindo o cheiro, procurando pelo cheiro, você não vai achar nunca, né? Mas o cachorro pode botar 10 mochilas por cima daquela lá, ele vai achar, porque ele tem o olfato muito desenvolvido, tá? Deixa eu botar aqui. Não adianta botar o gato, não adianta botar o outro mamífero, tem que ser o cachorro. Bom, e aí a gente entra na audição. Calma aí. O que a audição faz, gente? Escuta, professora. Então a audição, ela serve pra gente escutar, né? Então a gente só escuta porque a gente tem, ó, o ouvido. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Calma aí, deixa eu parar aqui. Porque é da outra turma. Aí fica uma confusão de coisa escrita. Esqueci de apagar antes. Sempre apago, né? Pronto. Bom, presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui é a estrutura de um ouvido. O ouvido, ele é dividido em 3 partes. A gente tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é isso aqui. É o que a gente consegue ver externamente. Então, é a cartilagem que a gente tem, que é a propriamente dita orelha, né? São os pelos dentro da orelha, são a cera dentro da orelha e vai até o tímpano. Quem é um tímpano? O tímpano, ele é o órgão principal nesse mecanismo todo aqui da audição. Ele é uma película que fica dividindo a orelha média com a orelha externa, tá? E é ele responsável pela audição, porque ele, ó, ele vibra e aí ele transforma as ondas sonoras em audição, tá? Então, é errado você colocar o cotonete até o final, porque o cotonete já é curto, justamente porque ele é curto, para você pegar só essa parte aqui, ó. Então é errado você pegar um cotonete e enfiar até o final. Por quê? Porque se você, ou um cotonete, ou um palito, já vi gente fazendo isso com palito, né? Se você vir aqui perfurar o seu tímpano, você pode perder a audição, tá? Ou, professora, só com cotonete? Não, com palito. Você, se tiver algum problema de tímpano, viajar para um lugar muito alto, direto, né? Então, lugares que precisa pegar a serra ou pegar avião, tudo isso vai prejudicar o seu tímpano. Ou, principalmente, também fica perto de caixas de som, né? Então, fica perto de caixas de som muito altas. Sabe esses shows, essas raves, tem caixas de som muito alta? Fica ali perto, tá? Um dia inteiro você vai estourar o seu tímpano. Por isso que as pessoas que trabalham em obra, fazendo serra, essas coisas assim, serralheria, que tem aquele barulho muito alto, colocam um fone protetor, que não escuta nada, que isola, para poder evitar que o tímpano, ele perfure. Por quê? Imagina um som alto. É uma película. Quem entrou? Não, sou eu, professora. Oi. É que eu vou poder ficar na aula só até meio-dia, que eu vou ter que sair, tá bom? Tá bom. Calma aí. Então, olha só. Essa película, ela vibra, tá? Conforme o som entra. Então, se você tem um som muito alto, ela vai vibrar muito forte, ela vai estourar. E aí, só tem um jeito de reverter a situação, operando. Então, o médico vai por trás aqui, ó. Por trás do seu ouvido, vai fazer um corte, vai operar, vai fechar seu tímpano e depois vai fechar aquele corte.
tá? Por exemplo, eu tenho um tímpano perfurado. O meu tímpano esquerdo e direito é perfurado, né? Mas eu nasci assim, eu só não sou surda porque eu nasci assim. Então, meu corpo acostumou, se adaptou, né, a um ambiente, então eu escuto muito bem porque eu nasci assim. Agora, uma pessoa que não nasceu assim, né, venha ficar assim futuramente, o corpo dela não vai se acostumar, né, a entender o que é som. E aí ela pode vir a perder a audição, tá? Então aqui, ó, na orelha externa a gente tem os pelos, que serve como uma barreira, assim como lá no nariz, tem uma barreira protetora. E a cera, né, o cerume, né, ela serve também como uma barreira. Porque se entrar algum inseto aqui, alguma coisa que possa prejudicar seu ouvido, vai se agarrar na cera. Então a cera é uma barreira. É errado você ficar todo dia limpando o ouvido. Não, o ouvido só se limpa de vez em quando, para tirar aquele grande volume de cera, né? Você tem que entrar com aqui, ó, o cotonete e não ficar esfregando, não. É só dar uma voltinha e tira, tá? Pra deixar aquele um pouquinho de cera lá dentro. Ih, calma aí. Pronto. E a orelha média? O que tem na orelha média? Oi. Igual você falou agora, se entrar um inseto, agarra na cera. Meu irmãozinho tava fazendo dever, aí ele botou o lápis assim na orelha. Aí a ponta foi lá e soltou. Aí por isso que não foi mais pra dentro. Porque tem cera. Grudou. Ele não pode deitar o ouvido assim de lado, não, porque aí entra. Tem que, ao contrário, tem que jogar assim pro lado. É que nem água, quando entra, a gente tem que jogar pro lado assim, senão pra sair, não pode entrar, tá? Por exemplo, o meu caso. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês. Olha só, aqui o tímpano é uma película. Então, se entrar água aqui, a água não vai vir pra cá, tá? Aqui da conexão com a boca. Não vai vir pra cá, porque o tímpano é uma película que não vai deixar entrar, certo? Só vai te incomodar, porque vai sentir um barulho lá dentro, lá se mexendo. Agora, no meu caso, eu tenho um tímpano perfurado, então eu tenho um furo aqui no ouvido. Se entrar água, eu vou sentir água escorrendo pela minha boca. Por quê? Porque vai sair, ó, vai passar pelo furo e vai descer. Então, observe como tem um caminho certinho. Vai descer. Então, por isso que eu não posso deixar entrar água no meu ouvido de jeito nenhum. E eu nunca deixo entrar, justamente por isso, tá? Bom, no caso do seu irmão, poderia perfurar o tímpano. Aí o bicho ia complicar. Bom, orelha média. Vamos lá, orelha média. É formada por martelo, bigorna e estribo, principalmente, tá? Esse mecanismo aqui, esses 3 ossinhos aqui, vão formar a audição. Vai regular a audição. Então, vai auxiliar o tímpano a aumentar, diminuir. Quando o som é muito alto, o tímpano expande. Quando é muito baixo, o tímpano relaxa. E a orelha média, quem são? Labirinto, nervo facial, nervo auditivo, vestíbulo, cóclea e tuba auditiva. Bom, a tuba auditiva faz conexão com a faringe. Não sei se vocês lembram o que é faringe, mas faringe faz parte do sistema respiratório, né? E chega um pouquinho ali no sistema digestório. Então, faringe, laringe, lembra? Então, ele está junto com a faringe. Por que ele fica junto com a faringe? Porque quando a pressão aqui dentro do ouvido é muito grande, o ouvido sozinho não dá conta. Porque, ó, o buraco é muito pequeno para sair o ar. Então, sai pela faringe, para poder diminuir a pressão do ouvido e não estourar o tímpano, por exemplo. Tá? Então, a faringe tem conexão com o ouvido justamente para isso, para diminuir a pressão do ouvido. Calma aí. Bom, vamos entender agora. Uma coisa importante que eu falo. Bom, então, orelha externa, tudo rabiscado, né? Orelha externa, então, a gente já sabe, tem um pavilhão da orelha, né? Tem o canal auditivo e tem o tímpano. Já sabem o que é o tímpano, tá? Sabe também, falei pra vocês, que o pavilhão da orelha é formado por vários tecidos conjuntivos que vão ajudar a captar as ondas sonoras e levar, né, até o nosso tímpano, tá? Que eu digo que o tímpano é o principal órgão ali da orelha. No canal auditivo existe então a cera, você já sabe, né, que é importante para poder impedir a entrada de impureza, né? E tem também o cabelinho. A gente, mulher, tem menos do que o homem, né? A gente tem, mas você nem percebe que tem, mas tem. Deixa eu apagar aqui, gente. Deixa eu apagar aqui rapidinho, tá uma bagunça isso aqui, porque eu não apaguei isso antes. Bom, o tímpano separa a orelha externa da orelha média, você já sabe disso, né? E ele também, vocês sabem que ele estica e vibra de acordo com o som,
né? Então, o som que chegar até ele for muito alto, ele vai vibrar muito. Se for muito baixo, ele vai vibrar pouco. Então, por isso que quando você aumenta o volume do seu celular, parece que é um perigo para o seu ouvido. Porque quanto mais alto for, mais ele vibra e aí pode estourar, tá? Muita gente, às vezes, nem sabe que tem. Só quando vai sentir dor de ouvido que descobre que estourou o tímpano. Bom, deixa eu ver aqui o que eu preciso falar. Já falei que a gente tem Dói muito, né? Dói muito. Eu sofro direto dor de ouvido. Deus me livre. Olha, eu acho que é uma das piores dores da vida. Tá? É uma das piores dores da vida. Bom, importante dizer. Preste atenção no que eu vou falar. Não sei se vocês já viajaram de avião ou se vocês já foram para algum lugar que tenha serra, tipo Petrópolis, Teresópolis. Eu já viajei de avião, professora, já subi serra. Quando vai subindo, a pressão Isso aí. seu ouvido muito. Então, olha só, quando a gente viaja de avião, né, e quando a gente sobe serra, o avião é mais alto do que uma serra, né? Então, o avião vai doer mais do que a serra. Primeira vez que você está no avião, você vai sentir muita dor. Depois que você costuma andar de avião, a dor diminui. Continua, mas diminui. Então, por que isso acontece? Porque toda vez que a gente sobe o nível do mar, porque olha só, isso aqui, ó, isso aqui é a serra. O mar fica aqui embaixo. Então, se você subir, aqui, ó, subiu além do nível do mar, ou seja, a altitude vai aumentar, né? Você vai sentir um zumbido no ouvido ou uma ligeira assim, dificuldade de ouvir, porque tem uma pressão acontecendo. Mas por que isso acontecendo? A pressão. Porque a parte externa, ou seja, fora do seu ouvido, a pressão ela está mais baixa do que dentro do seu ouvido. E aí está forçando o tímpano ir para fora. Porque quando isso acontece, quando você sobe, a pressão subiu, a pressão externa, ela se torna, a pressão externa, tem que ser um menos aqui, né? A pressão externa se torna menor do que a pressão interna. E aí você força o seu tímpano a ir para fora, para ouvir. E aí quando você desce, subiu, tudo que sobe desce, né? Subiu. Quando você desce, também sente dor. É um pouco menor, mas ainda sente dor. Por quê? Porque agora é ao contrário. A pressão externa, quando eu falo externa, é fora do corpo, tá? Externa está maior do que a pressão interna. A pressão interna vai estar menor. E aí você vai forçar o seu tímpano a ir para dentro. Porque antes ele saiu, ele se expandiu. E agora quando você desce, a pressão faz o quê? Ela muda. Então o tímpano vai para dentro. Então quem anda de avião, nos primeiros dias sente uma dor muito forte. Depois, com o tempo, ele vai regulando, tá? Porque, ainda mais avião dói mais do que serra. Porque a pressão está sendo muito forte, depois a pressão diminui, tá? Bom, então, falei pra vocês que no interior da orelha a gente tem esses ossos, que é o martelo, bigorna e o estribo, tá? Então, esses ossos em conjuntos vão funcionar como uma alavanca, falei isso pra vocês também, que vai amplificar ou diminuir as vibrações do tímpano. Então, se o tímpano for muito, o som for muito alto, ele vai amplificar as vibrações do tímpano. Se for muito baixo, vai diminuir a amplificação do tímpano. E além disso, ele protege os ouvidos contra som muito forte. Beleza. Professora, todo dia eu escuto música com meu fone de ouvido no último volume. O seu martelo, sua bigorna, tal tempo. Aí você dá pausa. Alguém fala com você, você desliga. Aí depois você liga de novo. Aí depois desliga de novo. Isso aí, gente, deixa martelo, bigorna, estribo e o tímpano maluco. Porque uma hora ele vai, uma hora ele volta, uma hora ele vai, uma hora ele volta. E ainda por cima, o som tá muito alto, então ele vibra muito. Então, com o tempo, bota aí passar do tempo, não muito longe, ou o martelo, bigorna e o estribo, que são um conjunto, vai dar defeito e aí não vai conseguir regular as vibrações do tímpano, ou o tímpano vai perfurar. Claro que isso aqui, ó, é pior do que o tímpano perfurar, porque isso aqui fica mais distante do ouvido e aí para operar é mais complicado, tá? Bom, calma aí. Orelha interna ou labirinto. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Daniel e Miguel, vocês podem ir lá no PV rapidão? Ô, Daniel, quando der meio pode sair, tá?
Tá. Bom, vamos lá. Pode ser dividido em 3 regiões: canais semicirculares, vestíbulo ou cóclea, tá? Isso aí eu falei pra vocês já. Então, os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio do corpo. Que equilíbrio? Permitir que você não caia o tempo todo, tá? E eles têm 3 canais perpendiculares uns a outro, que é preenchido por um líquido. Preste atenção no que eu vou falar. Preenchido por um líquido. Vou deixar ele circulado aqui. O vestíbulo vai receber ramificações do nervo auditivo, então é pelo vestíbulo que vai ser mandada a informação para o cérebro, tá? E vai ser pelo vestíbulo que vai receber. A cóclea também lembra um caracol, né? Por isso que falam que é cóclea. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A cóclea tem um líquido que contém células receptoras. Esse líquido da cóclea que vai ajudar no equilíbrio do corpo. E eu posso provar, sabe como? Se você girar, aí parou. Você sente o quê? E aí? Tontura? Tontura. Por que você sente tontura? Parece que o mundo tá rodando e tipo, parece que eu vou cair. Isso aí. Por que você sente isso? Vocês sabem dizer? Não. Porque dentro do seu ouvido, na região da cóclea, tem um... Liga o microfone aí. Isso. Tem um líquido, falei pra vocês, né? A cóclea é preenchido por líquido. E aí, quando você... Imagina um copo. Um copo não, uma garrafa. Você botou água, aí você chacoalhou, aí botou a água, o copo em cima da pia, parou de chacoalhar. O que acontece com a água? Ela ainda continua mexendo, né? Continua mexendo. Ou quando você pula na piscina, aí sai da piscina. Por mais que não tenha ninguém na piscina, a água continua mexendo lá dentro. A mesma coisa acontece com o líquido dentro do seu ouvido. Você chacoalha, aí quando você para, você parou, mas o líquido continua mexendo e aí você continua tonto. Então, a tontura, né, nesse caso, é porque você chacoalhou aquele líquido e aí depois você parou. Quando você parou, o líquido continuou mexendo. Você não, mas o líquido continuou mexendo, isso deu tontura. É diferente de labirintite, isso é outra coisa. Tô falando de quando você gira, ou quando você tá muito tempo, ó, cabeça baixa assim, estudando, aí você levanta a cabeça. Gira por quê? Porque o líquido tava de um jeito. Quando você levantou muito rápido, o líquido subiu. E aí, muito rápido, aí ele começou a chacoalhar lá dentro. E aí você fica tonto. Então, você só fica tonto porque dentro do seu ouvido tem líquido. Tá? Nesse caso, pode ser que você fique com labirintite, aí é outro problema. Tá? Pra gente fechar rapidinho, olha só. As ondas sonoras são captadas, então, pelo pavilhão da orelha. Isso aqui é um resumo, né? A gente acabou de falar isso. E aí vai ser conduzido pelo canal auditivo até chegar ao tímpano. Você sabe disso. Então, eu tenho a orelha, né? Isso aqui é a orelha, ó. Aqui dentro é o tímpano. As ondas sonoras são captadas pela orelha, chega até o tímpano, tá? O tímpano vai vibrar, dependendo da quantidade de som, ele vai vibrar mais ou menos. E aí vai transmitir, né, essa vibração para aqueles ossos, matelo, pirgona e estribo, tá? Aí esses ossos vão diminuir ou aumentar, amplificar ou diminuir a vibração do som, dependendo da quantidade de som que tá entrando, tá? E aí eles vão levantar e abaixar, levantando e abaixar. E aí, né, o som os canais de som vai ser mandado para o sistema nervoso, que é mandado para o cérebro através de ondas nervosas, e aí volta para você com o som inteirinho, né, com todas as informações, a letra da música, você consegue entender por conta esse mandar e diminuir e voltar. Então, nesse caso, o sistema nervoso ele vai agir para você entender, entender a música, ouvir a música. E o tímpano, martelo, birgona e estribo vão ser responsáveis para você amplificar ou diminuir o som. Então não adianta nada, se o sistema nervoso está ok, né? Tá ok, tá recebendo a informação legal, mas se os ossinhos estão ruins, você não vai saber se está alto, se está baixo, tá? Você não vai saber a amplificação do som, tá? Bom, mas o que eu preciso falar? Equilíbrio do corpo, você já sabe, acabei de falar que a gente tem um líquido que equilibra o corpo. E é isso. Então, preste atenção para a próxima aula. Essa aqui é próxima aula. Página 166, anotem aí. 166. Então, você tem coisa pra caramba pra fazer.
vocês têm a página 157 e 157, deixa eu olhar aqui de novo, que eu esqueci. 157 e 162 para me enviar hoje até 4 horas da tarde. Eu vou colocar foto lá no grupo, não se preocupem. E a página 166 para me enviar até a semana que vem, porque é a atividade do dia. Ouviu? Então todo dia a gente passa atividade, porque acumulou, vocês não fizeram, acumulou. Então página 166, anotem aí. Para hoje não, para a próxima aula, tem até um dia antes para me enviar, a gente faça uma atividade. E página 157 e 157 e 162 para até 5 horas da tarde, pode ser? Ah, professora, eu não consigo enviar até 5 horas da tarde, pode ser mais tarde? Pode, mas tem que ser até hoje. Ouviu? Entenderam? Até hoje, não pode passar de hoje, tá? E aí sempre vale ponto. Sempre vale ponto. Fechou? Bom, a aula de hoje ia acabar mais tarde, mas como vocês não fizeram o exercício, não tem como eu corrigir, né? E presta atenção, eu só vou corrigir se fizerem. Se não fizerem, eu não vou corrigir. Aí vai chegar na prova, na avaliação, vai estar lá as perguntas. Não vão saber se está errado ou certo. Não fizeram? Combinado? Deixa eu conferir quem tá aqui. Emily, Theo, Decimar, Tiago, Daniel Amaral, Miguel, Caian. Falta quem? Cauã, né? Daniel Amaral, Miguel, Caian. Falta quem? Cauã, né? Cauã Terra, né? Eu não tava aí até agora, professor. Não, sim, é porque eu esqueci de anotar. Então, combinado, né? Foi? O que tem que fazer até mandar hoje? As 2 páginas feitas. Semana que vem, a página 166. Ouviu, Emily? Ouviu, Caian? Ouviu, Miguel? Decimar, Theo, Tiago e Cauã e Daniel Amaral. Beleza. Então a gente encerra a aula de hoje. Boa semana pra vocês e façam a atividade.